Olá, meus amigos. Vamos à nossa conversa do último dia de maio, 31 de maio, o Dia Mundial Sem Tabaco. Vocês sabem que o cigarro mata por dia, segundo dados oficiais, 438 brasileiros? Mata 8 milhões de pessoas no mundo por ano. Cigarro faz o coronavírus parecer brincadeira, né? Bom, e outra coisa, eu vi que muita gente notou que eu estava lendo o meu artigo impresso e aproveitando um boleto no verso, né? A gente não põe papel fora. Quando precisa usar papel, a gente aproveita os dois lados do papel. Bom, então vamos em frente. Vamos à nossa conversa de hoje. Se você não estiver inscrito, una-se a nós, vamos chegar a 2,5 milhões. E, ao final, não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Então, mais um dia de manifestações em Brasília pró-Bolsonaro. Em São Paulo em São Paulo e no Rio, né? Houve manifestações contra as manifestações pró-Bolsonaro. Interessante, vejam só a ironia das coisas. Os jornalistas que cobriam chamaram de manifestações antifascistas, e eram exatamente as manifestações com todas as características de nazifascismo, todas, né? Inclusive a camicia nera, né? dos seguidores do Mussolini. É incrível, até que chegou um ponto que foram dispersados pela polícia, atacaram a polícia a pedradas lá em São Paulo, né? É muita ironia, né? E a notícia disse que eram manifestações democráticas contra os antidemocráticos. O nome disso, sabe o que é? Fake news. Isso é fake news, né? Aliás, a gente tem que entender o que é fake news e o que não é. Por exemplo, se alguém põe nas redes sociais que vai tocar fogo no Supremo, né, isso não é fake news, isso é ameaça, isso é crime de ameaça, né? Se alguém põe lá que a mulher de um determinado juiz está vendendo sentença, algo assim, e não provar, isso é crime de calúnia. Está tudo previsto no Código Penal. Isso não é fake news, né? Então estão tentando pôr o carimbo de fake news para ver se elimina a concorrência da rede social. Eu vou contar para vocês o que é exatamente fake news. 1980, 7 de setembro, Eixo Rodoviário Sul. Eu estou lá cobrindo pela Manchete, né? E aí eu conto o público que lá estava, conforme eu aprendi na faculdade. Então cheguei à conclusão de que havia 60 mil pessoas. Como a gente faz isso? Conta de um poste a outro, depois multiplica pelo número de postes, onde há a mesma densidade de público, depois conta de novo quando a densidade diminui, né? 60 mil. Aí eu vi meus colegas de costas para o público, tendo uma discussão, me aproximei para saber o que era. Eles estavam decidindo qual seria o público que eles poriam no noticiário. Um lá sugeriu, vamos botar 25 mil, aí o outro disse, não, nós não vamos dar essa colher de chá para esses milicos. Vamos botar 15 mil, não, vamos botar 10 mil. Não, 10 mil fica muito pouco, vai dar na vista. Ah, não, vamos botar 15 mil. Aí botaram 17 mil. Todo mundo botou 17 mil, menos eu, que botei 60 mil. Aí eu é que era o errado, porque todos os outros estavam botando 17 mil pessoas. O nome disso é fake news. 1980, fake news, não havia rede social, né? Hoje, por exemplo, né, eu li no noticiário tradicional que havia 150 automóveis lá na esplanada dos ministérios. Aí eu peguei as imagens e contei, no mínimo, eu errando para baixo, no mínimo 800 veículos, né? Então, quem disse que foi 150, isso se chama fake news. É isso que é fake news, gente. Não é ameaça, não é calúnia, isso é ameaça, é calúnia, é injúria, né? Não é fake news, né? Então nós temos que definir bem o que seja fake news. Aliás, o presidente Bolsonaro está mordendo a isca, né? Porque a estratégia é impedi-lo de governar. E qual é a tática? Todo dia inventar alguma coisa que ele tenha que responder.
né? E ele responde, né? Morde a isca, né? Tem gente que morde a isca do Ciro Gomes. Ciro Gomes precisa, o Ciro Gomes já descobriu que estar na mídia todos os dias ajuda a eleger, né? Tanto que Bolsonaro foi eleito assim. Lula apareceu assim, né? Quando o Mino Carta foi ao ministro Goberi falar de Lula e tal, né? Depois o ministro Goberi me falou, né? Disse, vão acabar elegendo Lula porque só falam nele. Eu disse, mas estão criticando, mas só falam nele, né? Então, aí ele morde a isca e fica ocupado nisso, né? E fica enlouquecido com isso e o resto fica de lado, né? Precisa responder todos os dias. É a tática de uma estratégia de impedir que governe aquilo que os derrotou, né? Isso é uma coisa assim fácil de a gente entender. Bom, vamos para outro assunto. Dois acontecimentos nos Estados Unidos, né? Essa morte do Floyd é mais uma imbecilidade policial, né? O idiota que não aprendeu a imobilizar uma pessoa, não sei por que jogou o Floyd no chão, eu acho que é George, o George Floyd, né? Lá em Minnesota, e sufocou, asfixiou ele. Foi o que aconteceu com aquela senhora lá em Araraquara, que estava no chão, dizendo que não conseguia respirar, teve que morder o braço da policial, né? Só que lá nos Estados Unidos, o presidente Trump fez contato com a família, pediu desculpas, né, puniu. O policial já foi afastado, já está preso, vai responder por homicídio. Lá em Araraquara não aconteceu nada, né? E está havendo uma série de distúrbios lá nos Estados Unidos, porque racismo lá é algo que fica no... É algo cultural que está potencial. Aqui não, aqui é uma coisa que foi imposta pelos últimos governos, né? Para tentar afastar, separar homens de mulheres, preferências sexuais, separar as pessoas pela preferência sexual, pela cor da pele. Isso obviamente a gente sabe disso, né? Isso está muito claro. Para divide e reina, né? Bom, mas então voltando aos Estados Unidos, esse foi o primeiro caso, muito distúrbio. E o segundo caso foi o lançamento, pela primeira vez, iniciativa privada. Aqui a gente está brigando ainda por PPP, aquela parceria público-privada. Lá, iniciativa privada, SpaceX, do Elon Musk, né, que foi elogiado pelo presidente Trump. Os dois astronautas subiram nessa órbita aí do Dragon, né, e já estão na estação espacial, né, foi tudo exitoso. Trump fez um discurso dizendo que a primeira mulher na Lua será americana e que o primeiro ser humano em Marte será americano, né? É aquela coisa assim que eles têm sempre de botar entusiasmo no país, né? No caso, para superar essas baixas todas aí do coronavírus lá nos Estados Unidos. Bom, uma outra questão, sim. Eu falei aqui de astronauta, deixa eu lembrar que agora fez 520 anos que um astronauta da época, os astronautas da época usavam caravelas, e não eram americanos, eram lusos, eram portugueses, né? Faz 520 anos que naufragou Bartolomeu Dias, o primeiro a dobrar o Cabo da Boa Esperança e descobrir o caminho para as Índias, né? E eu vi a caravela dele lá no museu, lá na África do Sul, lá pertinho do Cabo da Boa Esperança, né? Acho que é uma réplica. E Bartolomeu Dias naufragou há 520 anos, fazendo parte da Esquadra de Cabral, que já tinha plantado marcos no Brasil, lá de Touros até Cananéia, e estava na missão de ir para as Índias. Bom, terceiro assunto de hoje é esse. Gente, vocês sabiam que estamos em pleno surto de infartos? Sim, surto de infartos. Porque cardíacos têm medo de ir para o hospital quando sentem dor no peito, estão em casa e acabam morrendo. Surto de infartos.
por causa dessa fique em casa, do pânico, do medo que impuseram na cabeça das pessoas para dominá-las. O segundo surto, eu estou falando aqui que eu recebi de fontes médicas, está muito em moda dizer ciência é isso, ciência é aquilo. Recebi de médicos, cardiologistas. Surto de infarto, surto seguinte será depressão e suas terríveis consequências, né? Com a quebradeira, com a falta de emprego, com falta de dinheiro para dar comida em casa e com a prisão domiciliar que está acontecendo, né? Uma outra coisa, né? Gigantescos prejuízos hospitalares de hospitais ociosos. Já falei nisso aqui, né? Eu sei de uma Santa Casa que fechou abril com 30 milhões de prejuízo e vai sair dessa quarentena com 100 milhões de prejuízo. Porque as cirurgias eletivas ficaram todas paradas, as pessoas estão em casa, agravando sua situação, estão com medo de sair de casa, de ir para o hospital e enfrentar um contágio maior, né? E por fim, queria lembrar, né, eu vejo toda hora aí o pessoal contra a cloroquina, sejamos coerentes. Quem é contra, né, deixe bem claro, seja coerente com a sua convicção, né? Não vá ficar com medo na última hora, não. Deixe bem claro que você não aceita ser tratado por hidroxicloroquina, né? É sempre nos primeiros sintomas, né? Nos primeiros 3 dias no máximo, né? Deixe isso bem claro. Eu deixo bem claro que eu quero, sim, né? Se vier o Covid e a minha defesa não for suficiente para dar um chute no corona já de cara, né? Que me ponham a hidroxicloroquina naquela fórmula com azitromicina, com anticoagulante, com zinco, né? Enfim, é isso. Por hoje é isso. De Brasília, Alexandre Garcia.